pessoal, prontos para mais uma live incrível dessa oratória do meu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que me toca muito, é muito interessante. Todos são, mas falar da fala, né? O poder terapêutico da fala. A fala tem um poder incrível terapêutico. E às vezes a gente não para pensar no que a gente fala e como a gente fala e como a gente apresenta as coisas, não é verdade? Aí o pessoal entrando aí, a Evelyn, a Gleice, opa, o pessoal aqui, Heloísa, tudo bem, Heloísa? Bom dia. Então a gente vai ver, gente, como é que é o poder terapêutico da fala, sabe? Porque falar não são só palavras ao vento, a gente impacta, a gente constrói mundos com a fala. Então hoje eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Claudirene Favarin. É, sempre me confundo do sobrenome dela. Opa, e aí, Ale, tudo bem? Seja bem-vinda. A Ivanilda também. Poxa, tem uma galera legal entrando aqui. Gente, olha, sejam muito bem-vindos. A gente vai trabalhar esse tema, gente, que é tão interessante, a fala, sabe? O poder da fala. Eu que trabalho com oratória, com essa parte do falar, com essa parte de se apresentar, de alinhar a nossa comunicação. E hoje a gente vai abordar o poder terapêutico da fala. Como é que a fala tem um aspecto positivo, tem aspecto negativo para uma convidada super especial. Então, se você tem algum amigo que precisa assistir essa live, compartilha com ele. Tem uma setinha aí logo abaixo, assim, tipo uma coisinha apontada para ser um aviãozinho, você pode clicar ali e compartilhar com seu amigo para ele assistir ao vivo. Então, quem é empreendedor, quem lida com público, quem lida com pessoas, quem está dirigindo treinamentos, quem é prestador de serviço, precisa ter um cuidado extremo com o que fala e como fala. Então, se você é um desses, seja muito bem-vindo aqui. Se você não é, conhece alguém que seja, convida aqui para participar com a gente. E você que não é, vai ver como é que essa fala tem que estar alinhada nas suas relações, nos seus convívios, no seu dia a dia. Sejam muito bem-vindos, o Diogo está aqui. Poxa, muito bacana, pessoal. E eu quero já começar assim falando um pouquinho, porque por que disso, gente? Porque assim, eu tenho formação em engenharia, trabalho hoje com técnicas de comunicação e oratória, e eu tive um cuidado muito grande quando eu fui abrir a Orate, a minha empresa de oratória. Eu perguntei para um amigo meu que é psicólogo o seguinte, vai dizer, cara, eu estou lidando com pessoas, vou lidar cada vez mais com pessoas e eu sinto que eu preciso ter uma formação nessa área, especificamente na área da psicologia, mas eu não quero sim ser psicólogo. O que que você me aconselha? E aí ele me aconselhou o psicodrama, que é uma técnica incrível, que a Claudia Irene também fez a especialização em psicodrama. E eu pude ver realmente como é que a fala, além do aspecto técnico, que eu trabalho na oratória, mas como é que ela tem um aspecto terapêutico. Então, para mim é um prazer estar aqui com a Claudia Irene, que já vai entrar. Claudia Irene, você já está aí, né? Escreve um oizinho para mim aqui e tal, para eu poder te convidar para você participar comigo. Olha a Antônia aqui, a Elisa, Antônia e Elisa participaram da Semana Empreendedor Digital com a gente aqui também. Que felicidade, gente. Vamos lá, bom dia. A Cíntia também. Cadê você aqui? Claudirene, manda, escreve um oi para mim aí, para eu poder te convidar aqui para participar comigo. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Fazer ao vivo, Claudirene. Bom, muito bem, agora tá aguardando a autorização. Ah, deixa eu acertar aqui. E aí, Claudirene, tudo bem? Bom dia! Tudo bem, e você? Tudo jóia, bom dia. Como é que tá aí em Orlando, aí nos Estados Unidos? Deixa eu me centralizar um pouquinho aqui também. Ah, tudo bem. Acho que agora ficou melhor, certo? Ficou, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, Claudinha, como é que tá o tempo aí em Orlando, aí nos Estados Unidos? Então, o Brasil tá entrando no inverno, aqui tá entrando no verão, né? Nossa, que tal É. frio, um frio de lascar Tá aqui. muito frio aí hoje, Leandro? A gente que é do Rio aqui, né? Qualquer brisa a gente já tá batendo queixo, né? É. Mas, Claudirene, assim, primeiro eu quero te agradecer, é um prazer enorme te receber aqui no canal da Oratória, da Oratio, que é o leandrogulo.oratória, no qual eu procuro trabalhar temas relacionados à comunicação, à fala, porque essa série Oratória do meu dia a dia é um jeito que eu encontrei de passar o conhecimento de oratória, mas não só de oratória, mas uma oratória aplicada na vida, nas profissões, no dia a dia. E o seu trabalho como psicóloga, como aquela que lida com a fala,
é um trabalho importantíssimo dentro desse cenário. Então, assim, muitas pessoas, já te adianto, tá? Muitas pessoas ficaram muito animadas com o tema, de parar para pensar. Eu recebo aqui zap, mensagem, direct, com o tema com relação à fala, a importância da fala, porque às vezes a gente sente os efeitos da fala no dia a dia, mas não sabe muito bem como perceber isso. Eu sinto o efeito, mas não sei por que ele acontece e o quão terapêutico é. A Claudirene, eu conheci a Claudirene na Semana do Empreendedor Digital, ela foi minha colega de ABPS, né, que é a Associação Brasileira de Psicodrama de São Paulo, inclusive recomendo. E eu conheci a Claudirene, assim, por grupo do Zap, mas não tinha falado com ela, né, da escola, ela vai falar sobre Foi. isso. E depois na Semana Empreendedor Digital, onde a gente pôde ajudar, capacitar a Claudirene para ter uma pegada estratégica no Instagram como uma ferramenta de negócio. Bom, Claudirene, queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera que está aqui, já fiz uma introdução pequena, mas quem é Claudirene Favarin? Olha, decorei esse sobrenome, Agora viu? deu certo. Bom, eu tenho meu canal no Instagram, graças ao Leandro, né? Como ele colocou, toda essa parte digital fez com que as nossas redes se cruzassem para que a gente pudesse aí colaborar com o trabalho um do outro. Te agradeço o convite, Leandro. Eu sou psicóloga, psicodramatista, tenho formação como coach e terapeuta neurofuncional. O que é tudo isso, né? A psicologia e o coach me ajudaram muito no meu início de trabalho. Eu trabalhei um grande período da minha vida profissional com empresas, com treinamento, desenvolvimento, processos de qualidade, e depois eu fui para a área clínica. Na área clínica, eu encontrei pessoas com necessidades especiais que me fez ter a formação como terapeuta neurofuncional, e isso está diretamente ligado à fala. Olha, que interessante. E o psicodrama esteve aí permeando toda essa minha trajetória profissional, né? Nessa trajetória profissional, o psicodrama me ensinou que quando a pessoa tem uma dificuldade, não é só interessante que ela fale, que ela elabore isso. Mas o psicodrama, ele dá uma ferramenta não só para psicólogos, mas para outros profissionais. Agradeço a BPS, é uma associação que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em alguns locais do Brasil. E o psicodrama, ele faz com que a pessoa encene aquele conflito, ela veja a cena daquele conflito. Nem sempre é ela que encena, mas outras pessoas que vão estar lá e mostrando visualmente aquele conflito, e a partir daí a pessoa consegue visualizar outras soluções para aquilo que para ela não estava claro. Eu considero uma técnica excelente. Isso é Então, muito. Isso é tão eu tenho a interessante. formação em tudo isso, que dá para Que vai. colaborar um pouquinho com a fala. Sim, muito. E olha que interessante, você falou do psicodrama com relação aplicado a treinamentos, a outros profissionais que não são psicólogos. Eu vejo isso no meu dia a dia. Pessoal, se vocês estiverem escutando bem, tiver tudo ok, clica nos corações aí pra gente, eu coloco uma mensagem, que aí é o jeito mais fácil de eu ver que tá tudo ok com o áudio e com o vídeo. E aí eu vejo assim, no meu curso de oratória, às vezes chegam pessoas lá que têm dificuldade em fazer um discurso, falar em público, quando o pessoal está escutando legal, está mandando corações A aqui. Verusca também está aqui, tô vendo Ah, uma é. chuva de coraçõezinhos. E aí o que acontece? Andréia. Olha que interessante, Claudine, a pessoa chega lá, ela sabe do conflito dela, da dificuldade dela de falar em público, e quando eu simulo uma situação, uma vivência, imagina que aqui é uma reunião e você está aqui, mostra como é que é. A pessoa sente os mesmos medos, o mesmo tremor que ela sentia no real, mesmo ela sabendo que ali era uma, entre aspas, uma encenação. Então, como é que essa parte do encenação, que às vezes as pessoas ouvem vocês, psicólogos, ou mesmo eu falando do psicodrama, como se fosse uma encenação, reviver, e a pessoa, será que isso funciona? Eu já sei que aqui é um teatrinho, mas não, nesse teatrinho evoca tudo, traz tudo. E aí entra a parte da fala, dessa importância da fala, né? E você é um exemplo ótimo, né? Um engenheiro, né? E assim, o psicodrama, ele funciona para todas as funções. Ele é uma metodologia ótima,
para empreendedores de forma geral que lidam com o público, né? Com outras pessoas. Sim, e aí a Heloísa está até colocando aqui, ó, a oportunidade de elaborar, de colocar em palavras. E aí, Sim, Claudirene, a gente entra na nossa live propriamente dita, que é assim, as pessoas dizem muito uma coisa assim, não sei se você já ouviu esse bordão, que fala assim, quem canta seus males espanta. A gente também pode dizer que quem fala, pegando o gancho aqui na Heloísa, aqui, ó, Morgada, aqui, ó, quem elabora, quem coloca em palavras o que vivencia, o que sente, seus males, não vou dizer espanta, mas resolve ou consegue administrar melhor. Como é que é isso? Quem fala seus males espanta, seus males resolve? Como é que é esse processo da fala dentro da terapia, de se observar? sim, podemos dizer que sim, né? Porque quando a gente fala, a gente se escuta e aí a nossa escuta nos dá consciência do que a gente está sentindo. A gente elabora, a gente dá um outro formato para aquilo que a gente está sentindo. A fala é uma. A voz às vezes está falhando, vai ter aí alguns és e nés, porque eu também estou me aprendendo nesse papel aí. Conto com você, hein, Leandro? Bem, a fala é fácil no consultório, né? A dois, numa live eu estou me aprendendo aí como empreendedor digital, é um novo papel. Sim, Bem, sim. a fala, a gente vê já a expressão inicial dela nos primeiros gemidos aí de um bebê. Eu tenho uma conhecida, uma amiga próxima que está aí com um bebê, né, de 8 meses, né? Primeiro filho, 8 meses, e ele está aprendendo a gritar. Então, toda vez que ele se vê sozinho, ele se vê sem ser entendido naquilo que ele quer, ele grita. E a mãe dele fica toda assustada. Fala baixo, não é para gritar, porque em algumas situações, o grito de um bebê as pessoas já olham, né? Mas exatamente isso que acontece. Quando você se expressa, você é olhado e você é entendido se a sua expressão de fala é correta. E como que não seria nem a palavra correta, mas seria a fala de você ser mais adequado para explicar aquilo que você precisa, aquilo que você sente, né? Então, nesse sentido, os males espantam, sim, né? Mas de que forma? Né? Se você fala adequadamente, se você consegue elaborar o que você sente para traduzir na sua fala, você consegue ser melhor atendido, melhor entendido e melhor atendido. Isso vale para gestores de empresa que têm uma equipe de trabalho, isso vale para líderes espirituais, líderes que estejam lidando com pessoas, isso vale nos seus papéis como casal, nos seus papéis como mãe e filho. A fala ela precisa ser clara e para isso a pessoa precisa estar bem consigo para poder reproduzir o que ela quer com o outro. E, Claudirene, você vai falando dessa questão da fala como uma ferramenta de elaboração do que está acontecendo aqui dentro e trazendo de forma mais específica para os empreendedores que estão aqui acompanhando e lembrando da minha realidade, a Andréia colocando aqui, comunicação é tudo. Sim, Tão concordo, interessante, André. é tão interessante essa coisa da elaboração, que parece que é difícil. O que é elaboração para quem está acompanhando aqui? Talvez não está acostumado com esse termo. É você conseguir colocar em palavras o seu mundo emocional. Sim, Traduzir. exatamente. E eu vejo que é interessante, às vezes no curso de oratória, às vezes não sempre nas primeiras aulas, a pessoa vai à frente falar em público, tem os outros alunos ali, e eu vejo que ela está se apertando, se contorcendo, e eu vejo que ela não está legal. Aí eu pergunto, aí eu pego do psicodrama e falo assim, para a cena aí, para tudo aí, para a cena aí, imagina que congelou tudo agora. O que você, se você pudesse colocar em uma palavra o que você está sentindo, o que você está sentindo? A pessoa não consegue. Muitos chegam e falam assim, é um negócio, é uma coisa horrível, não sei, só sei que tá ruim. Aí eu falo assim, tá, mas o que é esse ruim? É medo, é angústia, é tristeza, é alegria, é euforia? Porque assim, dependendo do que ela falar, o tratamento vai ser diferente.
Sim. Então, eu pego um gancho com o pessoal do controle de qualidade, da engenharia, a gente não foge, das raízes, que é lá o Deming. Opa, minha luminária caiu aqui, ó. Deixa eu resetar ela aqui. E o Deming, que ele falava o seguinte: a gente não administra aquilo que a gente não conhece e a gente não conhece aquilo que a gente não consegue medir. Então, assim, se eu não consigo mensurar, colocar em palavras o que eu estou sentindo, é medo. Medo vai demandar um tratamento, eu falo assim, uma linha de ação, melhor dizendo, dentro lá da minha área de atuação, que é a área da oratória. A ansiedade, é que eu falo para as pessoas, Claudinei, né, que é engraçado. Às vezes as pessoas chegam no curso de oratória preocupadas com medo. Só que eu sempre brinco dizendo que pior do que o medo é a alegria. Aí todo mundo toma um susto e fala, mas como que é alegria? Aí eu falo para eles, não, porque o medo te trava e faz você não falar quando você devia falar. Só que a É. alegria, ela te abre. Então ela faz você se abrir quando você não deveria falar. Quantas vezes você não estava numa fila de banco e conversou com um estranho, contou a sua vida toda, e você, meu Deus, mas eu nem conheço aquela pessoa, conta, quer dizer, olha essa informalidade. Então é muito interessante, Claudine, te ouvir falar desse aspecto da fala como uma oportunidade de elaborar. E queria que você comentasse. Pode falar, depois eu quero fazer outra pergunta. Vamos para o senso comum, né? Dar nome aos bois, né? O que eu estou sentindo, eu preciso estar muito estável para eu conseguir traduzir em palavras. Desde criança, a gente precisa aprender a nomear os sentimentos. Quando uma criança vem para a mãe e fala: Mãe, eu tive um sonho ruim e isso me deu medo. Posso dormir aqui com você? Mãe, eu tive um dia muito legal na escola e eu tô feliz. Isso já é aprender a nomear o que a gente sente. E só que quando nós somos adultos, a gente precisa nomear de forma às vezes mais complicada as coisas que a gente precisa traduzir para o outro para que o outro faça aquilo que a gente espera. Exige uma habilidade maior do que de uma Sim, criança, não é isso? sim, sim. A gente às Sim, vezes vê alguns adultos que estão muito angustiados, muito ansiosos, porque não conseguem traduzir em palavras aquilo que eles precisam, né? Tanto para diminuir o próprio desconforto, quanto para fazer com que alguma coisa seja solucionada. A pessoa tem a solução e não consegue chegar até ela. gente, eu queria, Claudinei, licença um pouquinho. Gente, isso aí acontece com vocês? Se tiver, vocês escrevam aqui. Vocês se percebem, às vezes, tendo essa dificuldade de colocar em palavras o que estão vivendo, o que estão experimentando? Veja, as palavras têm. Queria que vocês escrevessem aqui até para a gente comentar. E você falando, Claudinei, eu vou lembrando como é que até o. Tem um estudo muito famoso do Albert Mehrabian, quem me acontece aqui sabe que eu sempre falo, que vai dizer que o impacto da comunicação é 55% corporal, linguagem corporal, 38% Sim, tom de voz e 7% as palavras. Então, às vezes, a gente chega para alguém e fala assim, nossa, eu gosto tanto de você, Claudirene, que felicidade de te ter aqui. Quer dizer, e a eu não estou expressão. percebendo, mas eu não estou percebendo, isso que é o bacana, eu não estou percebendo que o meu tom de voz e minha expressão corporal estão refletindo o meu emocional que eu não percebo. Eu estou contando uma mentira para mim, eu estou dizendo que eu estou feliz. Às vezes, gente, a gente é irônico, não é porque a gente quer ser irônico, a gente quer acreditar que a gente gosta, que a gente está fazendo aquilo, a gente fala tentando ser afetuoso, só que todo mundo percebeu que a gente não é afetuoso, todo mundo percebeu que aquilo é falso, mas a gente não percebeu. A gente não É. consegue enxergar aquilo. E, olha como é que isso traduz na fala. A gente chega às vezes e fala assim, olha, gente, como é que a fala é um reflexo do nosso estado emocional. Claudinei, olha umas frases que eu lembrei aqui agora. Que você fala assim, nossa, eu tô com... Aí você pergunta assim, Leandro, como é que você tá? Eu falo, nossa, tô com isso aqui entalado na minha garganta, ó. Ó, Uhum. eu já coloco na voz o sentimento que eu tô com isso entalado. Ou a gente vai falar, nossa, eu tô... Como é que você tá? Ah, eu tô tão cansado. Quer dizer, eu já trago pra voz. Às vezes eu não estou cansado fisicamente, mas o meu emocional eu já trago para a voz. Então a voz acaba sendo um reflexo do nosso mundo emocional que a gente não para ouvir. A gente Sim, não se ouve. ou a expressão
Eu tô triste porque me apunhalaram pelas costas, né? Você tá falando de algo que você sente no corpo. Leandro, quando você fala que no seu curso de oratória você para a pessoa e fala congela, se percebe agindo, você está pedindo para a pessoa olhar para si, olhar para o corpo. O corpo é o resultado final à sua fala. Como está o seu corpo, é o resultado final à sua fala. Então você dá esse start para a pessoa, né? Sim, sim. Se perceber agindo, hein? Segunda fase da matriz. Sim. Psicodramatistas que nos apoiem aí. Sim, e outra coisa interessante, Claudio, quem é a mulher aqui, vê se você concorda com isso. Uma vez eu vi tem um amigo meu que estuda filosofia, tem um canal no YouTube e no Instagram, sempre indico para os meus alunos, que é o professor Tiago Amorim, ele falando sobre a fala, acho que isso não é dele, mas ele repetiu e até citou, é muito interessante que ele falava assim, a fala, gente, tem um poder tão grande, muitas pessoas dizem, nossa, a fala tem poder. A fala tem um poder tão grande que na alegoria ou na história, enfim, na Bíblia, lá na história de Gênesis, olha só, a mulher trocou a concretude do paraíso pelas palavras da serpente. Você vê que coisa? Ela tinha, dentro daquela história, o paraíso concreto. Ela via o paraíso, ela via Deus. E ela cedeu para a serpente que só fez promessas, foi só palavra. Então as palavras constroem mundos. Como é que você vê isso? Faz sentido isso para você? Faz, com certeza, né? Você está falando de obedecer a uma regra ou desobedecer pela fala, né? Você está falando que a fala, ela nos traz... Como é que para ela a fala teve muito mais peso, as promessas vazias, do que o que ela via, o que ela tinha na mão? Sim, com certeza. Faz todo sentido, né, Leandro? E o poder da fala, de convencimento ao outro ou não, né? De você trazer para o outro a tua ideia e convencer de que a tua ideia pode ser uma boa saída ou não. Isso a gente vê muito na relação de amigos, relação de casal, né? E Claudirene, uma coisa assim para as pessoas. Ô Denise, professora de canto aí, parceira da Oratis, chegou aí. Bom dia, Denise. Professora de canto. Um dia vai estar aqui com a gente na live aqui também. E Claudirene, assim, dentro desse universo da fala, que a gente está falando do poder da comunicação, como o André colocou, da fala, como é que a fala expressa o nosso mundo emocional, e também quero trazer contigo aqui como é que a fala impacta o mundo emocional dos outros. Porque quem está aqui, que é empreendedor, fala em público, lida com clientes, dependendo do tom de voz, de como ela coloca, de como ela se apresenta, ela vai impactar no estado emocional da pessoa que está ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que é isso? Qual o poder que eu tenho? Até na Bíblia, para quem é cristão que acompanha e conhece, tem uma expressão que fala, né, que a palavra é uma espada. Quer dizer, a palavra corta como uma espada. Como é que é isso? Sim. Você está falando também de líderes, né? De que, assim, os líderes, eles precisam ter o poder da fala para conseguir levar as equipes a ter atos, a ter ações voltadas ao que é necessário fazer, né? Então, a fala, ela nos dá crédito àquilo que a gente precisa, né? Ela nos acredita aquilo que a gente precisa e nos leva a fazer aquilo que é necessário dentro dos nossos papéis, né? Um líder, ele precisa levar a equipe a isso, um líder espiritual, um líder empresarial, uma mãe levar o filho a fazer o que é necessário ser feito, né? A fala, ela tem... E, Claudirene, assim, dentro desse ambiente da fala, da importância da fala, a gente está falando da fala como um aspecto terapêutico para que eu consiga me ouvir, eu consiga perceber, me perceber agindo, e eu perceba também o que eu causo nas pessoas, o que eu gero nas pessoas. E assim, dentro disso eu também vejo a importância, queria perguntar para você se você concorda comigo, de quem está ministrando um treinamento, quem está fazendo uma palestra, quem atende alguém por meio da fala, de ter assim, não só a consciência do que ela causa no outro, do que ela provoca no outro com as palavras,
mas também ver nas palavras dela um meio de se auto-observar, de se auto-analisar, porque assim, E se perceber agindo, né? porque uma coisa que eu falo é o fato, por exemplo, aí a gente vai entrar numa área muito específica que é a sua, da terapia, que eu vou querer que você fale dessa diferença de um amigo para o colega, porque muita gente diz assim, ah, você está fazendo terapia, Leandro? Ah, você não precisa, cara. Você está pagando para alguém te ouvir, alguém falar com você. Eu já sou seu amigo. Então conversa comigo, você pode me pagar. Eu já cansei de ouvir isso. E assim, o que acontece? Eu queria que você colocasse um pouco nessa parte de escuta, porque o amigo também nos ajuda a gente a se perceber o que a gente está fazendo. Essa coisa de eu falar assim, nossa, eu gosto tanto de você, e o amigo chega, cara, você tá falso, não tá percebendo que você não gosta dela? Então ele vai conversando comigo e vai fazendo eu me conscientizar de que realmente eu não gosto, e eu que ainda não percebi, todo mundo já percebeu. Então, Claudinene, quando eu vejo a importância de eu estar sendo acompanhado por um terapeuta, claro, meus amigos também me ajudam no dia a dia, mas do terapeuta, de enxergar o meu mundo emocional, porque às vezes eu corro em alguns riscos, e depois eu vou comentar, que é de, às vezes, me projetar no outro, acabar falando coisa que não era para falar, usar essa espada de uma maneira indevida. Então, assim, como é que é, Claudirene, assim, o papel do amigo nessa arte de ajudar a gente a ter essa consciência da fala do nosso mundo emocional, se perceber agindo, e o que já cabe a um profissional especializado, que pode ser um padre, um pastor, um religioso, um psicólogo, cada um tem um conselheiro de modo geral, né? Os Estados Unidos falam que algum termo usam o aconselhamento. Como é que é isso, Claudirene? Então, é, é importante você ter uma vida social ativa, ter amigos? Claro que é. E os amigos te trazem conforto? Sem dúvida alguma. Só que quando você está numa situação de desconforto, quando você está numa situação em que você está angustiado, você está ansioso por alguma coisa e você compartilha aquilo com um amigo, a relação de amizade, ela é uma relação de troca. É claro que esse amigo sincero que você procura para se abrir e é uma pessoa que você confia, ele vai te ouvir, só que ele vai te dar respostas e soluções a partir do histórico de vida dele. Vai te dar soluções pela vertente dele, pelo que ele já viveu. E não olhando puramente a sua necessidade, imparcialmente a sua necessidade. Esse amigo ele pode te conhecer profundamente e sim, ainda assim, conseguir te olhar e falar, talvez para o Leandro seja melhor ir por aqui ou por ali, pode. Mas na relação de amizade, é uma relação. Então, o que acontece? Esse amigo, ele precisa compartilhar com você situações dele, né? Quando você fala sobre si, esse amigo fala sobre ele. E aquilo pode te agregar coisas boas ou pode te angustiar mais, né? Ainda mais se os problemas forem parecidos e as soluções totalmente outras, porque é o que conforta cada um separadamente, diferencialmente, né? Quando eu costumo usar o exemplo de que quando você está se afogando, você não vai procurar. Claro, você vai tentar se apegar no que é mais próximo, mas às vezes se apegar no banhista que está se afogando junto é pedir para os dois irem para baixo, né? Não, olha só que sacadas que você foi me dando aqui. Ótimo esse exemplo do banhista, eu quero explorar isso daí também, porque às vezes, Claudirene, o que eu vou percebendo? A Heloísa está colocando aqui, ó, a imparcialidade fica comprometida. Sim, eu vou falar do exemplo do banhista e vou voltar nos pontos que eu estou pensando aqui. Primeiro do banhista, porque assim, quando a gente está se afogando, eu lembrei que se a gente pega quem está do lado, a pessoa quer ajudar a gente a não se afogar, só que a gente, no desespero, puxa a pessoa para baixo. Sim, ela não tem a técnica, né? Ela não tem o manejo para resolver a situação. Olha que manejo. E quando é o salva-vidas, gente, quem não sabe, a primeira coisa que o salva-vidas faz se você estiver se afogando é te dar um soco. Olha que coisa. Ela te dá um soco para você meio que apagar, desmaiar, e aí ela conseguir te resgatar. Porque você eu já tive excelentes terapeutas quando eu precisei,
que me deram vários bufetões. Olha, acorda, né? Talvez seja o salva-vidas, né? Sim, porque assim, o salva-vidas, como, por exemplo, um amigo fica muito, pô, como é que eu vou dar esse choque nela, entendeu? Porque tem a relação de amizade. Se o seu amigo, dependendo, Sim. te der uma patada muito dura, às vezes você fica semanas sem falar com ele. Agora o terapeuta, ele já está acostumado, se quiser vir, não vem, mas eu vou te falar, claro, te acolhendo, estando contigo, mas eu vou te trazer a verdade. Você está pagando para ter a verdade aqui, por um Sim, serviço. sim. Então, assim, olha que bacana. Então, o terapeuta tem esse, ou o conselheiro, melhor dizendo, que aí uma pessoa especializada na arte de aconselhar, ele vai ter essa habilidade, esse manejo de eu preciso dar um soco nele para desacordar e aí eu fazer o meu trabalho, ou eu posso me aproximar. Né? Olha que bacana aqui a Elisa colocando. Interessante essa analogia, Leandro. Eu achei bem interessante que a Claudirene veio trazendo aqui. E aí, voltando na imparcialidade que a Elisa colocou, é porque, assim, às vezes na relação de amizade, imagina, você tem um amigo de adolescência, ele vira para você e fala que pintou uma outra oportunidade de trabalho para ele em outra cidade, em outro estado. Ia ter um amigo em carne. E ele pergunta para você, vê se faz sentido aí, Claudirene, o que você acha, se ele deve aceitar aquela proposta ou não. Então, assim, imagina no lugar do amigo, é muito pesado para ele. Não, eu tenho que pensar no bem da Claudirene. E não em se eu vou perder ou ganhar meu amigo, minha amiga. Sim. Então, assim, a tendência eu vou ter a grande, se eu posso falar assim, tentação de dizer para a Claudirene não pegar aquela proposta, não ir para Orlando, para os Estados Unidos, porque eu quero ela aqui perto de mim. Então, eu estou vendo dar a resposta para ela, não baseado no que é melhor para a Claudirene, mas no que é melhor para Sim, mim como amigo. sim, Isso sim. é uma tentação, é um fardo muito grande que às vezes a gente joga para os amigos, não é isso? É a falta da imparcialidade, né? A relação de amigos, ela não tem essa cobrança na imparcialidade. A relação terapêutica, ela tem a obrigatoriedade do sigilo e a obrigatoriedade da imparcialidade. Isso é uma relação de troca afetiva, o terapeuta precisa ter o afeto para acolher aquele paciente, mas ele tem que ser imparcial e olhar o paciente pelos próprios olhos do paciente, não pelos Ah, olhos de si. sim, a Fiorene está colocando aqui, amigo que amigo fala real, fala, mas você está percebendo? Às vezes para aquele amigo te perder, por exemplo, para mim, perder a Claudirene para ir para Orlando para os Estados Unidos é muita dor para mim. E às vezes ela nem sabe disso. Então, assim, você está exigindo de alguém que tenha um gesto de nobreza, de pensar nela, porque eu posso pensar no bem-estar dela, se é ficar aqui ou ir para Orlando por causa do emprego, que vai ser bem para ela, mas no fundo eu estou pensando, Claudirene, você não vai embora, não vou aguentar ficar sem você. Eu vou me Entende? machucar em prol de você, né? Eu vou ficar Sim. sozinho. E, Eu nem sei assim, se eu citei no começo que eu tô aqui em Orlando, Flórida, né? Aqui é, eu atendo por online, presencial, tanto os brasileiros daqui quanto brasileiros de outros países e do Brasil, né? e é muito interessante isso, cara, porque assim, a gente falou da imparcialidade, falou desse aspecto de que você falou de salva-vida, porque uma coisa é verdade, nem todo mundo tem condições de ajudar. Eu gostei muito que você disse uma coisa aí, que às vezes nesse do salva-vida, você vai pedir pro teu amigo que está do lado, e ele já está lutando para não se afogar. E quando você pega esse amigo sabe, eu vejo, eu só for aprendendo com vocês, psicólogos, tá? A do Carmo, que deve estar aqui acompanhando, que é lá do Delfos do Rio, da Escola de Psicodrama, ela fala que a gente vai pegando o cheiro de vocês, né? E eu, fala, e eu falava assim, às vezes ele canalizar, porque às vezes o amigo não tem estrutura para ouvir certas coisas, sabe? Ele já está se afogando também. E aí a chance dos dois ficarem num círculo vicioso e se deprimirem, ficarem tristes juntos e ansiosos juntos, é muito grande, não é, Claudirene? Sim, sim, com certeza. E dentro disso, Claudirene, a gente está vendo da importância do conselheiro, do psicólogo, de alguém especializado na arte de ouvir e saber ajudar a gente a discernir esse caos que está aqui dentro para que a gente se ouça, se administre e também não machuque os outros, pelo contrário, promova os outros. Eu queria Sim, ouvir ter de bons você, resultados na vida, né, Leandro? sim, e eu queria ouvir de você
por exemplo, às vezes quando eu estou no início, né, dirigindo grupos, às vezes eu via alguém que quase não tinha muita iniciativa. E aquilo me irritava. Ainda me irrita ainda. Porque eu sou muito agitado. Eu faço as coisas e vou fazendo. Então, às vezes, eu me via cobrando aquela pessoa demais. Porque, na verdade, eu não estava auxiliando aquela pessoa. Eu estava era recriminando algo que eu não gosto, às vezes, em mim. Sabe? Sim. E o psicólogo me ajuda a ver. E aí eu queria dizer para você o seguinte, dentro desse aspecto do psicólogo, e você como psicólogo atendendo pessoas aí do mundo todo digitalmente, o pessoal aí em Orlando, o que, que você vê que a psicologia, que o conselheiro, que o terapeuta está ajudando nesse tempo de pandemia as pessoas a se ouvirem, a se administrarem emocionalmente? Quais são os principais problemas, por exemplo, que você recebe aí de brasileiros que moram nos Estados Unidos ou daqui mesmo e te procuram e de você que eu gostaria de falar que serve para as pessoas também? Tá. Bom, é, a gente lidar com altos e baixos aí na vida de forma geral, independente de pandemia ou não, a gente tem que lidar com os nossos sentimentos de medo, de ansiedade, de angústias, de problemas não solucionados, de tempo de espera para essa solução nos nossos diversos papéis. Agora, nesse tempo de pandemia, fica tudo muito exacerbado, fica tudo muito mais à flor da pele, né? Fica tudo muito mais latente, mais forte, inclusive os nossos sentimentos. E aí, o que eu vejo nos meus atendimentos de forma geral são, primeiro, a preocupação financeira, né? Hoje as pessoas, tanto no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, quanto em outros locais no mundo, como que eu faço sem trabalho, tendo que ficar isolado em casa? Como que eu lido com tudo isso? Né? Eu estou aí com as minhas preocupações financeiras. E as pessoas, às vezes, têm as soluções bem próximas a elas, né? Bem ali próximas. A gente falou isso numa outra live, né, Leandro? Que Pode assim, falar. às vezes a pessoa tem que estar tranquila para conseguir recriar essa nova forma que a gente está tendo do isolamento. Aqui, ainda mais, as pessoas ficam muito preocupadas, porque diferente do Brasil, aqui, dependendo do seu status de visto, você só tem o ganhar do dia a dia. Aqui se ganha por hora e por trabalho entregue, né? Por serviço pronto. Diferente do Brasil, que é CLT, que é uma situação totalmente diferente. Aqui, as pessoas estão muito preocupadas. Como que eu vou ganhar se eu não posso sair? E aí a pessoa acaba não conseguindo ver que uma igreja pode ajudá-la com cesta básica. Nas igrejas, às vezes, tem profissionais de terapia que possam estar fazendo um serviço social de atendimento nesse início. Eletronicamente, aí pelas lives, a gente vê muito esse apoio, mas também, se a pessoa não conhece alguém que esteja próximo, ela não vai conseguir chegar a esses serviços, né? Eu não conheço nada de engenharia, você está começando a conhecer aí a área de psicologia. O que a área de psicologia pode colaborar para me deixar um pouco mais tranquilo? Não, Né? eu lembrei aí, disso aí, ó, que quando eu fiz, quer dizer, no início do meu curso de oratória, até antes de eu pensar em curso de oratória, eu estava trabalhando como engenheiro na parte de gestão de projetos. E eu falo assim, vocês querem, naquela época eu percebia isso, vocês querem me matar, me coloca no computador o dia inteiro sem interagir com as pessoas, sem falar com as pessoas. Então eu não estava satisfeito no emprego que eu vivenciava, e eu conversava com a minha terapeuta, e ela foi me ajudando por meio dessa escuta ativa, dessa fala, dessas perguntas específicas, a me perceber, a perceber que, poxa, eu poderia trabalhar talvez com algo ligado à fala, com dar aulas, e olha nisso de só, dar... que interessante. Aí eu comecei a dar aula particular, nisso de dar aula particular foi vindo para oratória, as coisas. Então, assim, ela me ajudou a ver, e aí eu fui vendo para você outras potencialidades, outras coisas. Então, pelo que eu estou entendendo, quem está nesse momento de insegurança financeira, que às vezes não tem mais dinheiro,
um terapeuta, um conselheiro, e em certa medida um amigo. Quer dizer, o ato de escutar e ter uma pessoa, veja gente, uma pessoa habilidosa, não é porque ela é amiga que ela se torna apta a ser um conselheiro, mas é uma Sim. pessoa habilidosa para olhar e tentar, olha, você não está olhando aqui, isso aqui, e aí você começa a vivenciar. Achei muito bacana isso que você está dizendo Você aí. está falando de ser criativo, só que a gente só consegue ser criativo quando o ambiente não está em ambiente tenso, né? Quando eu estou mais tranquilo, eu consigo pensar em novas soluções, né? E como eu falei, para esse momento aí de dificuldade financeira, às vezes a igreja mais próxima está lá distribuindo cestas, está lá tendo uma forma de ajudar, ou dependendo da lei do país, uma regra que você não pegou, que você pode estar tendo uma ajuda financeira pelo governo, por mínimo que seja, nesse momento, é muito importante. Na live anterior também a gente chegou a falar, por exemplo, uma pessoa que ajuda, é um handyman, né? Uma pessoa que ajuda com consertos de casa. Por que ele não pode dar essa orientação por telefone e cobrar por esse serviço? Né? É uma nova forma criativa, às vezes, de funcionar aquilo que melhor sabe fazer. Uma coisa Enfim, que... Né, só que eu pode só falar, consigo desculpa. ser criativo quando eu não tô tenso, quando eu tô em um momento confortável comigo, né? Sim, sim. E outra Fala, coisa, Leandro. Claudirene, como é que é? Por exemplo, eu vejo muito hoje, gente, se vocês fizerem alguma pergunta, qualquer coisa, podem colocar que a gente vai perguntar aqui, tá? Como é que você vê essa parte da saúde? Porque assim, aí eu sei que é um ambiente diferente, essa coisa da saúde e tal, mas o que que essa escuta ativa, essa fala terapêutica pode nos ajudar nesse tempo de saúde, né? Como é que todo mundo está correndo de hospital hoje? Sim. Nesses 3 anos que eu tô aqui morando, eu percebi que o sistema de saúde é um sistema de saúde bem diferente, né? Aqui os trabalhos são de hospitais e de clínicas são privados, ou você tem o seguro-saúde, ou você paga em dinheiro com coparticipação. E isso faz com que as pessoas, às vezes, tendo problemas crônicos ou problemas agudos, elas às vezes não tenham boas saídas nesse momento de menos ganho, né? O que é uma boa saída? Você manter o seu imunológico bom, né? Olha, Nesse momento de medo da pandemia, medo da contaminação, você precisa estar bem, porque se você estiver bem emocionalmente, você consegue com que o seu imunológico, com o seu sistema contra as doenças esteja funcionando bem. Então, quando você se estabiliza emocionalmente, eu sei que as pessoas estão já cuidando, chega no mercado, compra o necessário e vai, esteriliza tudo, usa máscara, usa luva, estão cuidando do físico. Mas cuidar do emocional também é muito importante para você manter o sistema imunológico bem, né? Então, tá aí mais um valor de você ter a escuta terapêutica, né? Uma e, escuta válida. e é bacana dentro dessa escuta, às vezes eu tenho amigos que vêm me contam certos problemas, que eu penso assim, meu Deus, ele não está percebendo que isso, ele não adianta esquentar a cabeça com isso, que ele não vai resolver, que isso não está no controle dele. Tem um meme muito legal, que é de um budazinho rindo, um garotinho meio que no templo budista rindo, e estava escrito assim, relaxa, nada está sob o seu controle. Tá? Uau! Vocês já viram, Isso é gente, isso? desesperador para algumas pessoas. Mas é verdade, a gente não sabe nem se vai acordar amanhã. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que, não vou esquentar a cabeça com nada, mas sabe aquela coisa que os antigos diziam? O que não tem remédio, remediado está? Então, Sim, assim, às vezes tem pessoas que vêm contar certas coisas para mim, eu fico pensando, cara, isso não é problema seu, isso não é. Não adianta se estressar que você não vai resolver, não está no seu poder resolver isso. E às vezes eu, como amigo, não consigo falar, porque a pessoa não ouve. Então, assim, que bacana quando é um terapeuta, uma pessoa de fora,
que tem esse olhar mais, e talvez tenha ferramentas, acredito que tenha sim, né? Talvez não, tem ferramentas mais habilidosas, mais experientes para poder mostrar, cortar, né? Essa espada aí, poder cortar e discernir e ajudar a pessoa a enxergar e relaxar. Porque pelo que você está falando aí, isso da pessoa cuidar do estado de ansiedade dela é ótimo, porque diminui a ansiedade. Diminuindo a ansiedade é menos propensão à doença e menor a chance de ela ir para um hospital tratar de coisas que se ela não tivesse tão ansiosa, ela não teria, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. E Leandro, no consultório também eu vejo situações de muita carência, né, nesse momento. Eu já via antes, porque o fato de você vir para outro país é você viver um isolamento dos seus familiares que ficaram no seu país de origem, né? Mas agora com a pandemia, o contato social que você construiu aqui, seja ele dentro de uma igreja, seja ele com um grupo de trabalho, está totalmente restrito. E esse vazio social faz com que as pessoas também estejam em sofrimento, né? Eu A acho gente que vivenciou agora o Dia sim. das Mães, não é? Sim, Dia das Mães foi suprido pelos contatos aí online, pelos contatos aí, a igreja que eu frequento aqui, que eu vejo aqui, chegaram a fazer cantata nas portas para as mães. Foi um projeto muito bacana, mas a dor de você estar longe da sua mãe, né, para aqueles que têm a mãe no Brasil, para aqueles que têm a mãe distante, é muito grande, né? E quando você tem um profissional que consegue te dar o conforto, te conhecer profundamente a médio prazo, no contato terapêutico, você se sente mais acolhido, você consegue essa estabilidade mesmo em momentos de dor, né? Sim, e aí, nessa das relações, primeiro quero agradecer aqui a Heloísa colocando a pandemia vai ajudando também a gente a gerar novos negócios, se reinventar, é aquilo que eu comentei da minha terapeuta, me ajudando anos atrás a me enxergar, ver outras potencialidades, a Elisa também está colocando isso, de reforçar os seus pontos fortes, e aí, obrigado gente pela participação, podem colocar aí que eu estou lendo aqui enquanto a Claudinei está falando, tá? Tá super Claudinei, agregadora aí, muito bom o apoio de vocês. sim, a Simone lá da BPS acabou de entrar aí. Então, assim, Olá, Claudirene, Simone. o que que acontece? Assim, e dentro desse aspecto das relações, uma coisa que a gente tem vivenciado aqui, talvez aí muito, que tem muita gente que está descobrindo que está casada agora, né? Porque assim, por que isso? A pessoa está lá, eu ouvi um caso esse dia, me chamou muita atenção. Um rapaz, um homem, chegou para uma amiga minha e falou assim, nossa, eu estou preocupado, porque eu estou casada há mais de 10 anos, mas eu nunca fiquei mais do que 2 dias em casa seguidos, por causa do trabalho. E agora, esse tempo de ficar tanto tempo aqui em casa, será que o meu casamento vai sobreviver a essa pandemia? Porque eu tenho a impressão que ele deve estar olhando e falando assim, meu Deus, é essa mulher que eu casei. Espero que seja uma surpresa boa. Mas assim, Também espero. né, dele conviver e falar, meu Deus, às vezes quem tem filho, né, que o filho fica o dia inteiro na escola, só chega em casa para dormir, agora tá com o filho o dia inteiro, nossa, esse é meu filho, é assim que ele se porta na escola. Então, como é que você vê uma coisa mais específica, que é brasileiros que moram aí nos Estados Unidos, a Fiorene dizendo aqui, não só os casados, como também tem filhos. Comentei agora dos filhos. Como é que você vê os brasileiros que estão morando nos Estados Unidos e tem um desafio maior, porque além de aqui, quem conhece ficou um tempo longe, de você conhecer uma pessoa que já tinha uma outra cultura, e às vezes estão tristes. Como é que é isso aí, Claudirene? Então, as pessoas que estão aqui, os problemas que antes haviam e que eram supridos pelas saídas de casa, por estar 2 dias fora, né? Porque um dos parceiros delegava os filhos e o outro segurava a onda. Hoje tá tudo ali, né? Tá tudo ali na minha frente. O que eu devo fazer? Assim como problemas com casais. Casais que vêm comigo e colocam sobre situações de falta de afeto, situações
de se sentirem excluídos, situações de se sentirem privados de alguns direitos dentro do papel de casal, hoje fica muito mais exacerbado. Hoje, assim, se esfrega na cara um do outro. E como lidar com isso, né? E como lidar com esses problemas no núcleo familiar. Problemas que antes existiam, só que agora está muito mais tenso, muito mais forte. Aqui a gente vê muitos casos de brasileiros ou brasileiras, principalmente mulheres, casados com americanos, que às vezes sofrem abusos. Eu não estou falando só de abuso de violência física, violência sexual, mas abuso em que a pessoa nem percebia antes. Abuso por estar sendo excluído, como eu posso dizer, punido ou colocado de lado num papel de casado e que deveria ter afeto e não se tem, né? Onde a vida de casal, às vezes, ela é só uma troca de falas de negócio. Precisamos pagar tal conta ou tal outra, e agora o convívio está muito mais perto e a pessoa nem tomava consciência disso. E agora que está tomando consciência, como lidar com isso dentro de si? Né? A terapia, ela consegue, pelo menos, fazer com que a pessoa se sinta menos desconfortável nessas situações. Porque olha só, eu fico imaginando, a gente aqui que é brasileiro, a gente sente essa necessidade de abraçar, de estar junto, de conversar, de falar, essa coisa mais afetiva normalmente. Eu não sei nem como é que vai ser depois da pandemia, porque tá todo mundo se tanto para não abraçar, para não chegar perto, vai demorar um tempo a gente voltar ao nosso... Sim, com certeza seremos outros. Mas assim... Eu fico imaginando a mulher brasileira, o homem também, tal, que estão aí nos Estados Unidos, estão com essa pegada de negócio, de trabalho e tudo, agora estão em casa e estão se sentindo fragilizados. E às vezes dependendo desse abraço, desse cara, dessas palavras de estou aqui com você e tudo. E às vezes, pelo que você está falando, às vezes, não posso generalizar, mas muitos talvez americanos não estão acostumados com essa coisa de estar junto. E aí sofrem esses abusos como se fosse quase um abandono emocional. É isso? Sim. Sim, um abandono emocional, muito bem colocado. E como lidar com isso? Como você toma consciência disso e como que, mesmo dentro de uma situação dessa, você se mantém estável, se mantém confortável. O que for para decidir depois de tudo estiver funcionando entre o casal, entre todas as situações, é o depois. Mas e agora? Como se sentir minimamente bem, né? Para não atingir as outras questões financeiras, imunológicas, de ansiedade, de carência, né? Você já me fez pensar aqui em amigos, em pessoas que moram em outros países, em outros continentes, e que eu, como amigo, às vezes eu estou achando que é uma tristeza, um momento difícil que é da pandemia, isso tudo, mas a sua fala está me fazendo pensar de, será que essa pessoa não está sofrendo um abuso, desse abandono emocional? Será que ela não precisava de uma terapia? Porque você vê, já está sozinha em outro país, em outro estado, aqui estado até mesmo dentro do Brasil, mas está fora do ambiente dela, que aqui no Brasil, assim, são vários Brasis dentro de um Brasil. Então, assim, será que essa pessoa que está fora do habitat dela, que ela está acostumada, aí nesse tempo onde tudo está exacerbado, ela não está sofrendo algum tipo de abuso, de abandono emocional, melhor dizendo, e que um terapeuta não poderia ajudar, porque é alguém mais habilitado, quer dizer, eu como amigo não consigo dar conta, e você especialmente aí, focada agora no Instagram, nessa parte dos brasileiros que residem nos Estados Unidos. Eu acredito que o fato de você morar aí te dá mais, como é que eu vou dizer, mais robustez para poder até mesmo entender e se sente na carne essa coisa que está aí. Então, assim, a gente está chegando aqui ao final. Já está acabando. Mas eu queria que você falasse um pouco, deixasse a sua mensagem final aí para a gente, aí nos 2 minutinhos, e falasse desse trabalho que você está iniciando agora no Instagram, de dar esse suporte no Instagram com conteúdo para brasileiros que vivem aí nos Estados Unidos e que gostariam de ter uma ajuda terapêutica de alguém que vive aí também, que tem as mesmas dores, os mesmos sentimentos. Como é que é isso aí?
Bom, eu quero reforçar o agradecimento inicial, né? Porque é um novo papel que eu estou me propondo de empreendedora digital. Aquilo que eu sei fazer bem, sabia fazer no tete a tete, hoje eu preciso me recriar, né, através de canais online. E você, com o seu curso, me ajudou bastante nesse sentido. Você, o Elcio, a Larissa, né, no seu trabalho, no seu curso de empreendedor digital. A proposta, como profissional de psicologia que eu tenho hoje, é de me colocar disponível. Tenho minha página no Instagram, claudirene.psico, e eu me coloco disponível ali no direct. Se a pessoa não se sentir à vontade, me procura ali no direct, eu passo o meu telefone, né, para a gente continuar conversando no WhatsApp, ou até marcar sem compromisso um primeiro momento aí para a pessoa experimentar a terapia, porque a terapia Que às vezes bacana! pode ser assustadora, né? De primeiro início, ai, como que é isso? Eu vou sentar lá e vou falar com uma outra pessoa, e agora ainda mais difícil, porque você está falando com um aparelhinho ali, um quadradinho, né? Mas a partir do momento que a pessoa passa a arrebentação da maré, como eu passei vindo aqui para os Estados Unidos, né? Isso tudo fica muito mais confortável. Você ter uma oportunidade de uma escuta segura para você pensar e para você conseguir dar forma àquilo que você sente, é uma proposta de saúde, é uma proposta de melhor qualidade de vida, e eu me coloco disponível para isso. Então me procurem lá na página, no meu direct, ali nas mensaginhas, né, claudirene.psico, e vou estar lá para bater um papo sem compromisso ali com vocês, como Que, ga- profissional de psicologia. que bacana, Claudirene. Você pode até criar uma caixinha lá nos stories seus, Sim, para as pessoas comentarem, fazerem perguntas para vocês. E, gente, sim, assim, eu termino dizendo assim, foi um prazer essa live aqui contigo, Claudirene. Que bom que você participou. Claudirene é excelente psicóloga, isso é tão interessante, ela comentou da Semana do Empreendedor Digital. Eu vejo assim, essa semana nasceu porque muitos profissionais são ótimos, são excelentes, mas têm muita dificuldade de lidar com a sua imagem no Instagram. A Claudirene, como sim. psicóloga, os psicólogos que me acompanham aqui, às vezes, não, mas eu atendo a todos que me procurarem eu atendo. Mas eu falo, Claudirene, no Instagram, pelo menos que você vai mostrar no Instagram, você tem que focar em alguém. E ela, dada a demanda, decidiu focar em quê? Nos brasileiros que residem principalmente lá nos Estados Unidos. É claro que você aqui do Brasil quiser ser atendido por ela, ela vai te atender. Mas ela começou a dar ao Instagram dela uma pegada de negócio. E a boa notícia, quero dizer para todos, é que essa semana Empreendedor Digital, uma semana de lives com esse conteúdo fantástico para ajudar as pessoas, vai voltar. Olha que engraçado, que legal. A gente vai voltar agora de dia 25 de final desse mês agora até dia 1º de junho. Então, se você quer participar dessa semana de conteúdo gratuito, de lives, eu vou sortear pessoas como sorteei a Claudirene para participar ao vivo comigo lá na Semana do Empreendedor. Então, você vai na minha bio, no meu Instagram, tem um linkzinho lá, você clica e vai participar de um grupo privado no Telegram, onde você vai receber conteúdo, informações. Então, se você quer ter essa pegada de negócio no Instagram como empreendedor, como a Claudirene está tendo agora, a Elisa que teve semana passada e tantos outros que vão vir, não deixe de se inscrever, já está lá nos stories. Tá. Gente, olha, 1 minuto para acabar, muito obrigado, Claudirene, Agradeço aí valeu. também as pessoas que estão participando, a Norma, a Amélia, a Elisa, a Fabiana, que esteve aqui com a gente, e super indico o seu curso, Leandro, porque não é só a gente receber um calhamaço de informações, mas é você dar o passo a passo com a gente nesse novo papel. É a mesma proposta da terapia, dar o passo a passo, caminhar junto, também é a sua proposta de trabalho. Te agradeço. Ah, eu que agradeço. Gente, então fica aí, se você tem amigos empreendedores que precisam ter o cuidado com a espada da palavra do que estão usando nos seus treinamentos, e pessoas também que precisam prestar atenção no que elas estão falando, que está refletindo no mundo emocional, elas não estão percebendo, indica essa live, chama ela para participar, fica 24 horas disponível no ar, e as demais lives nossas estão todas salvas lá no nosso canal no YouTube, Oratio, Oratio,
curso de oratória. Vá lá no YouTube que tá tudo lá. E essa aqui fica 24 horas no ar. Gente, muito obrigado. Amém. Obrigado, Soraya. Obrigado, Eli. Obrigado, pessoal. Beijo para todos Obrigada, vocês aí. agradeço. Tchau, Claudirene. Tchau. Beijo.